dar continuidade à apresentação. Agora, nessa segunda parte, nós vamos ter a palestra do Fernando Elias. Ele mesmo vai apresentar, né, se apresentar a sua formação aqui. É com bastante orgulho que a gente recebe ele aqui de volta, ex-aluno do curso de Sistema de Informação. Já o conheci antes, né, de entrar aqui na faculdade, depois, né, durante os 4 anos que ele esteve aqui, sempre foi motivo de orgulho e alegria para a gente. Já participou aqui numa mesa redonda com ex-aluno e agora vem contribuir para o curso, né, vem trazer conhecimento que ele adquiriu após o curso. Hoje é um profissional de sucesso e vem contribuir trazendo conhecimento adquirido fora, né, da faculdade para vocês, para nós, para mim, né, para todo mundo que está aqui. E a gente, né, fica feliz por ele ter vindo, fica feliz por ele ter saído daqui também, né, e agora retornando. Então, obrigado por ter vindo. Essa é a última palestra, né, da noite. E depois amanhã, para quem ainda estiver interessado, haverá um curso de desenvolvimento de jogos que acontece no laboratório, realizado pelo pessoal da Chuck Game Studio. E a inscrição é no diretório acadêmico, ainda há vagas para amanhã. Então, agora eu vou passar a palavra para o Fernando, que vai administrar daqui para frente. Então, obrigado, Fernando. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Como o Hélio já falou, minha formação é aqui mesmo, na FASEC. Eu me formei há 4 anos atrás, no curso de Sistema de Informação, e após o curso que nós terminamos aqui, né, com quase todos os professores que eu estou vendo aqui são da minha época, eu fiz alguns outros cursos de aperfeiçoamento, né, e comecei a trabalhar na época. O Hélio coloca aí que motivo de orgulho enquanto a gente estava estudando aqui, mentira dele, né? A gente dava trabalho, né? Enquanto estava aqui, a gente dava trabalho, né? Bom, o que eu queria trazer para vocês da empresa que eu trabalho, da experiência que a gente vem adquirindo, etc, né? Inicialmente, eu queria dizer para vocês assim, que foquem em alguma área. A faculdade, ela tem uma ideia geral da tecnologia. O sistema de informação vai te dar uma visão geral de todas as áreas que a gente tem na tecnologia. E são muitas as áreas. Tem gente que vai ter uma facilidade maior em programação, em softwares, em desenvolvimento de jogos, ou o curso acontecendo amanhã, né? Tem gente que vai ter uma facilidade maior na parte de hardware, desenvolvimento de novas tecnologias em hardware, ou montagem de computadores, ou montagem de infraestrutura, de redes, etc, né? Tem área, tem campo para todas essas pessoas. A faculdade em si, ela vai te dar a base. Saindo da faculdade, você tem que procurar o seu foco, ok? O foco que eu tive quando eu saí da faculdade foi na área de hardware, e é o que eu quero falar aqui hoje para vocês. Eu quero levar o maior número de pessoas para esse lado de hardware. Vou tentar convencer vocês que é interessante a gente atender esse lado, né? Na parte de hardware eu falei aqui de redes, mas não é só isso, né? A gente tem servidores hoje aí que a gente tem que projetar ou pensar se esse servidor ele serve para a aplicação a qual ele está sendo destinado, né? A gente tem que pensar que uma empresa, quando compra algum tipo de equipamento, ela prevê um desempenho, ela prevê uma performance. E eu preciso dizer que aquele equipamento vai suportar, ou preciso configurar tudo para que esse equipamento suporte, né? Nós vamos falar disso um pouquinho aqui, na área especificamente de armazenamento, ok? Então a nossa agenda aqui, garanto que até mais ou menos 00:30 a gente acaba, tá? Mas o que nós vamos falar hoje aqui? Armazenamento, o que eu posso tratar de armazenamento, o que eu tenho que armazenar, tá? Arrays ou storage
as storages inteligentes, né? O que são esses equipamentos, né? E por final eu tenho 3 notícias para dar para vocês, ok? Nós estamos entrando nesse ano de 2011, né, no que a gente chama da era do zettabyte. Né? Se a gente for somar todo o conteúdo existente hoje no mundo, a gente tem 1.2 zettabytes. Né? É muita informação. E a previsão, o Hélio estava mostrando aqui um pensamento aqui de uma professora da Universidade de Brasília, que dizia que essa informação que vem surgindo é a pontinha do iceberg, né? E a gente concorda com isso. Uma previsão aqui que em 2020, ou seja, daqui a 8 anos, a gente vai ter em torno de 35 zettabytes. Zettabytes aí dá 1 zettabyte é 1 bilhão de trilhões de bytes. É muita informação. E a gente tem que arranjar um meio de armazenar essa informação. A gente tem que arranjar um meio de entregar essa informação com rapidez, com qualidade. Imagina, por exemplo, um banco. Você ter lá os seus dados todos armazenados lá dentro, né, da sua conta, e você vai sacar algum dinheiro lá no caixa automático. Ele diz: espera 10 minutinhos aí que eu já vou ver se você tem dinheiro na sua conta, se o que você está querendo sacar é possível. 10 minutinhos é aceitável a gente esperar no caixa automático? De jeito nenhum. É impossível, a gente não pode ter. Para um banco isso é inaceitável. A informação tem que ser instantânea. Ok? Pode ter alguém fazendo um depósito para você lá no Nordeste, né? E você tem que cair aqui, você tem que visualizar isso aqui agora. Tem que ser instantâneo. Eu preciso ter performance, né? Eu fui buscar algumas estatísticas aí para a gente ter uma ideia. O Banco Postal, né, é o banco que mais teve transações no ano passado. Estranho, né? Eu pensava que era o Bradesco, ele está comprando um banco atrás do outro, ou o Banco Itaú, não sei. Mas é o Banco Postal, que é uma derivação, eu acho que do Banco Bradesco, né? Ele teve 20 milhões de transações num único dia. Né? Se a gente for pensar nessas transações, nessa consulta de dados ou entrega de dados, a gente pode pensar nisso quando a gente vai falar em performance, em IOs, né? Input e Output. E é isso que performance mede, I/O. Né? Essa consulta de informação de ida e volta pode não ser um único I/O, pode ser vários I/Os. Né? Eu vou consultar uma informação grande, ela vai partir isso em diferentes pedacinhos. E eu preciso executar todas essas operações num tempo satisfatório. Ok? Então entramos aí na era, no século XXI, né? É a era da informação. E nós somos hoje muito dependentes da tecnologia. Eu acho muito engraçado estar trabalhando assim no dia a dia da empresa, né? E aí caiu o sistema, por exemplo, de ERP, o lançamento de despesas, o lançamento de horas, o lançamento de qualquer outra informação. Ninguém liga que isso caiu, né? Agora caiu a internet, caiu o e-mail, demora em torno de meio segundo para o cara ligar no ramal de suporte, né? Se você estiver sem internet hoje ou sem e-mail, parece que você perdeu um braço, parece que você não pode trabalhar, você não vai fazer nada sem essas informações, né? E não é verdade, né? Mas hoje nós somos extremamente dependentes, né? Eu coloquei aqui, somos independentes de sites de redes sociais, né? É verdade, não é? Quem que não passa todo dia para dar uma olhadinha no seu Facebook? Quem que consegue, não consegui falar com fulano porque eu não tenho o MSN dele, não tenho o Skype, não tenho. Nós somos extremamente dependentes desses
softwares de mensagem instantânea, softwares de relacionamento, não é? Eu posso começar olha o LinkedIn, que coisa fantástica, né? Eu posso começar uma rede agora de relacionamento profissional através de um software desse. Tá? Eu estou lá, quem quiser me adicionar, tranquilo. Então, qual é o nosso grande desafio hoje? A gente gerenciar essa quantidade enorme de informações e entregar isso no momento correto, para a pessoa correta, com a segurança, com o direito, né? Quem pode visualizar essas informações? Eu posso acessar a conta do Matusalém, do banco? Não posso, né? Ele pode acessar e ele tem que acessar no tempo correto, não é isso? Então a gente tem esses desafios, armazenar as informações, todas essas informações que a gente está gerando, no tempo correto, da forma correta, com a segurança que a gente precisa para essas informações. Posso falar um dado que eu escutei hoje? Então, hoje na rádio eu escutei que os cheques vão ser compensados agora em até 2 dias. Aí fixou a eu, quando escutei, falei, sempre foi? Né? Não. Os nossos cheques da praça, às vezes, são compensados em até 2 dias. Mas, dependendo da praça, são compensados em até 20 dias. Cheques de até R$300. Acima de R$300, mas vão ser compensados em 1 dia. Isso a partir do mês que vem já. A FENABRAN deu essa informação hoje, que era uma ideia desde 10 anos atrás, que não foi concretizada, que não tinha tecnologia. Hoje tem. Vai acabar os malotes, não vai ter mais transição na hora, vai ser tudo digital. Olha, cheque. Quanto tempo faz que eu não preencho um cheque? Eu não lembro, deve fazer uns 20 ou 30 dias que eu não preencho um cheque. Olha o trabalho do cheque. Você tem que microfilmar essa informação. Isso precisa ficar armazenado durante 5 anos depois que você fechar a sua conta, até 5 anos depois que você fechar a sua conta no banco. É muito tempo. E essa informação está aí. Faz parte dos nossos zettabytes ali e vai fazer parte pelos próximos 5 anos. E aí, como é que é essa evolução aí de armazenar as informações, né? Como é que a gente começou isso? Eu armazenava as minhas informações lá na minha escrivaninha, na minha cabeceira, jogava o papel lá dentro. Não é uma forma de armazenamento? Não é? Não posso fazer esse tipo de armazenamento? Ainda faz, não faz? Depois a gente evoluiu, né? Chegou a esse disquete, muitos de vocês nem devem ter visto isso, né? O disquete flexível de 3 e 5 e 1 quarto, né? 5 e 1 quarto, né? De alta e de baixa, né? Tinha um que era de 2 lados, né? Você virava, né? Eu estava conversando com meu filho um dia desses assim, e ele está na adolescência, né? Ele está... Eu não posso falar mal dele, minha esposa está aqui, ela acha ruim comigo. Mas ele está na adolescência. E aí, ele começa, quando ele quer alguma coisa, ele começa a pedir, e pedir, e pedir. E eu falo para ele, não, peraí, já, né? Só que o já dele é 10 segundos, né? O meu já era, eu estava pensando em 1 hora mais ou menos, né? Mas não, 10 segundos depois ele vem de novo. E aí, vamos, né? Eu falei para ele, cara, vira um disco. Como assim vira um disco? Ele tem 16 anos, nunca viu um vinil, né? Não sabe que a gente pode ter um disco que tem 2 lados. E aí eu fui na internet, mostrei para ele que existia um vinil, um disco preto, que você vira de um lado, ele risca, né, e fica repetindo a mesma coisa, né? E expliquei com a maior paciência do mundo e tal, e falei, e aí, caiu a ficha? Ele tem? Né? São coisas que foram perdidas, né? Ele não viu, nunca viu o telefone, né, de ficha. Aí nós evoluímos, né? Fomos para um disquetinho, uma área de armazenamento um pouco maior, né? Era o de 1.44. Fomos evoluindo. CD.
Olha uma coisa que não deu certo, né? Zip Drive. Quem que lembra disso? Zip Drive. A gente fazia com uma área de backup isso, né? Zip Drive. Saímos depois aqui, DVD, né? E estamos aí hoje no pendrive, utilizando esse tipo de memória, chamada pendrive, memória flash. Olha que ideia bacana, né? Hoje eu ando, né, com 8 GB no bolso, 16 GB, 32 GB no bolso. Isso era impensável há pouco tempo atrás. O que eu quero falar especificamente de disco físico, né? A gente tem hoje nos nossos equipamentos, nos nossos notebooks, desktops, etc., discos SATA, não é isso? Discos serial ATA, né? É uma forma, uma derivação, uma melhora que a gente teve dos discos ATA, né? Que a gente tinha antigamente, flex cable, né? Tudo colocava lá e tal. Então a gente tem no nosso notebook esse tipo de disco. E ele tem alguns componentes internos, né? Onde a gente liga o conector de energia, a interface, né? Uma placa controladora, que é quem vai acessar o disco lá dentro, trazer para um bufferzinho interno que ele tem no disco e depois entregar essa informação para o meu host, para o meu desktop, para quem estiver consultando essa informação. Ok? Esse disco, ele tem, da forma como ele trabalha hoje, ele tem alguns problemas que influenciam no desempenho desse disco. Ele é um disco eletromecânico, né? Então ele internamente ele tem pratos, e esses pratos são lidos através de uma cabeça de leitura e gravação que vai e volta desse disco. Então a gente tem algumas dependências, né? Alguns dados que a gente precisa ter dentro desse disco, algum dado que a gente precisa ler dentro desse disco, a gente sofre a influência de alguns tempos aí, né? Que a gente chama esses tempos, né, para poder entregar essa informação de seek time, de rotational latency e de data transfer rate, né, a taxa de transferência desse dado. Para executar todo esse serviço de pegar o dado lá dentro desse disco e entregar para o nosso servidor, eu sofro a influência desses 3 pontos. Né? Vamos ver o que é cada um desses pontos. O seek time é o tempo que essa minha cabeça de impressão leva para chegar até a trilha onde o meu dado se encontra, né? Então ela tem esse movimento, esse disco, ele vai estar rodando e eu vou fazer esse movimento da minha cabeça de leitura e gravação até que eu chegue na trilha onde o meu dado se encontra. Ok? Olha lá o movimento da nossa cabeça de leitura e gravação, né? Até ela chegar na trilha onde o dado se encontra. Depois eu tenho um outro movimento a fazer, que é o movimento do disco. Ele precisa ter essa rotação desse disco até que o dado passe embaixo da minha cabeça de leitura e gravação. Então eu tenho aqui o que a gente chama de rotational latency. Eu tenho aí discos de diferentes velocidades, de diferentes tipos. A gente tem discos SATA, de 5.500 rotações. A gente tem discos SATA de 7.200 rotações. E aí eu começo a mudar de tecnologia. Eu mudo para discos que a gente chama de discos Fiber Channel. Discos de Fiber Channel, eles têm 10.000 rotações por minuto ou 15.000 rotações por minuto. Esses já são discos para esses equipamentos de storage. Não é um disco que a gente vai encontrar normalmente no desktop ou no notebook. A interface dele conversa em fibra ótica. Ok? Um disco de 5.400, eu levo em torno de 5.5 milissegundos para dar uma meia volta nesse meu disco, nesse meu prato.
no disco de 15.000 rotações por minuto em torno de 2 milissegundos para dar essa volta e encontrar o dado. Ok? Como é que é a nossa conta para descobrir essa informação? Né? Eu tenho lá, por exemplo, as minhas rotações por minuto, por exemplo, 15.000 rotações por minuto. Eu quero ver essa informação em segundo, vou fazer dividido por 60, não é isso? E a gente faz uma média aqui. Em média, né, eu dou meia volta no disco e eu já encontro essa informação. Ok? A gente fala em média, né? Em média, eu consigo encontrar essa informação. Em média, eu tenho muito medo da média. Para a gente falar de performance, a média é ruim, né? Porque a gente pode ter dados muito bons e dados muito ruins. Na média, as coisas acontecem bem. Um professor meu dizia assim, né? Eu posso estar com a cabeça no forno e os pés na geladeira. Na média, eu estou com 37 graus, mas eu estou morrendo. Né? Se o Bill Gates entrar na sala aqui, na média todo mundo é milionário. Né? E a gente está contando dinheiro no bolso para a gente depois no virtual tomar cerveja no final da sexta-feira, dia. Mas com certeza ele pagaria. Ele pagaria para a gente. Pelo menos. Então, dois tempos aí. O tempo de eu chegar até a trilha, o tempo de eu rodar o disco. A informação passou por baixo daquela cabeça de leitura e gravação, eu consegui ler aquela informação, achei a informação aqui e vou enviar essa informação para quem me pediu. E aí 2 tempos envolvidos. O tempo dessa informação sair daquela cabecinha de leitura e gravação e chegar até o bufferzinho interno, aquela partezinha de circuitos que a gente tem em cima do disco, e depois dali para a máquina que me pediu essa informação. Todos esses tempos juntos é o que compõe o meu tempo de serviço, é o tempo que eu vou esperar para essa informação chegar até mim. Ok? Isso é calculável, né? A gente calcula. Qual é essa nossa taxa? Mais uma coisa envolvida todo esse processo. Existe um estudioso chamado John Little, que ele ficou algum tempo aí estudando esses nossos equipamentos eletrônicos e dizendo o seguinte: quando eu passo a quantidade que eu vou utilizar, o tempo de utilização, a porcentagem de utilização de um determinado equipamento, quando ela ultrapassa a casa dos 70%, eu começo a ter o meu tempo de resposta crescendo de forma exponencial. Ou seja, não posso permitir que o equipamento seja utilizado mais do que 70%, ou eu tenho que prever que uma vez que ele vai ser utilizado mais do que 70%, ele vai ter uma perda de performance, um problema de performance. Ok? Eu estava estudando sobre isso um pouco antes da gente sair de férias, né? E nós saímos de férias em tempos, eu e minha esposa em tempos diferentes, né? Em momentos diferentes. E ela virou para mim e falou: se você não arranjar um final de semana para a gente viajar com as crianças, você está perdido. Né? Eu falei: tá bom, eu vou arranjar. E eu arranjei um final de semana prolongado, no final de semana que não era nada de final de semana prolongado, nada, um final de semana comum. Eu consegui uma folga, né? Numa sexta-feira e falei: vamos viajar. E viajamos, fomos para a praia e, como ninguém vai para a praia numa quinta-feira à noite, numa sexta-feira de manhã, nós fomos tranquilamente, né? E descendo a Imigrantes, e tinham algumas placas que diziam: você está a 42 quilômetros, ou a, 60, 70 quilômetros do seu destino, a sua previsão de chegar no seu destino é de 22 minutos. Eu falei: cara, que bacana, né? E cheguei lá, 25 minutos, 22 minutos, muito próximo do que eu tinha previsto, né?
Eu só não lembrava que naquele final de semana acabava o período de férias escolar. Então na ida foi tudo fantástico, maravilhoso. Na volta, estava todo mundo voltando, né? Então na ida, eu estava fazendo o tempo da estrada, né? A estrada lá me permitia andar 80 por hora, eu estava andando 80 por hora e a previsão chegada 25 minutos. Foi o que a gente demorou, né? Na volta, a estrada estava muito utilizada, mais do que 70%. Eu sabia que eu estava perdido quando eu vi alguém vendendo água assim na verdade, aí ferrou, né? Começou a vender água, você falou, pronto, aí então estamos parando. E a hora que eu vi que né, nesse momento, pensando em informática, nerd é triste, né? Vai pensando nessas coisas na hora. Eu pensei aqui, ó, o exemplo real disso, né? Agora nós estamos aqui com uma utilização de 110% dessa estrada, não sei qual era a utilização, né? Mas meu tempo de resposta, né? O tempo de previsão de eu voltar à minha casa naquele momento específico, que nem andando a gente estava, tendia ao infinito. Né? Não saía do lugar. Então, meu tempo de resposta naquele momento tendia ao infinito. Eu ia chegar em casa, cheguei, lógico, né? Depois de 6, 7 horas de viagem, o que demorou na vida 25 minutos. Né? Então, o que ele quer dizer é isso. Esse John Little, né? Essa Lady Little aqui, né? Ela quer dizer exatamente isso. Se eu começo a utilizar muito um equipamento, acima dos 70%, meu tempo de resposta começa a tender ao infinito. Né? Eu lembro dos limites do Matusalém, quando a gente fala isso, né? Quando o limite tende ao infinito. É isso? Bem avisado. Eu pensava que eu nunca ia utilizar isso, mas a gente utiliza. Né? E aí, um desafio, né? Tenho aqui uma empresa vira para vocês e diz o seguinte, ó, eu quero colocar uma aplicação agora na minha empresa e eu quero que você diga para mim o que eu preciso utilizar para poder atingir a performance que eu quero. Né? Essa aplicação, ela é uma aplicação-chave da empresa e não pode demorar. Né? E ela tem algumas questões, ó, eu vou fazer um armazenamento dentro dessa área de armazenamento que você vai me dar de 1 terabyte. Né? E essa minha aplicação ela executa em torno de 4.900 operações por segundo, IOs por segundo. Ok? E ela diz para mim também, o I/O, que cada I/O dela tem o tamanho de 4 KB. Né? Como essa aplicação é crítica, a gente não quer que ela sofra com problemas de performance. Eu preciso atender a essa especificação dela. Né? Eu não vou querer que vocês façam contas aqui, tá? Mas especificação disponível para a gente entender. Eu vou utilizar aqui um disco de capacidade de em torno de 100 GB, que roda a 15.000 rotações por minuto. Meu seek time, a gente já deu o valor, é um valor que vem sempre descrito no disco, né? Eu tenho como consultar, é de 5 milissegundos, e a minha taxa de transferência é de 40 megabytes por segundo. Depois eu te passo isso para você passar como pergunta de prova. E aí a pergunta é, quantos discos são necessários para essa aplicação? Já tenho todos os dados para poder fazer esse cálculo. Para eu entregar uma informação para um determinado servidor, a gente tem os tempos de seek time, né? Rotational latency e mais o tempo de transferência. Não são os 3 tempos? Então a soma dos 3 tempos vai me dizer quanto eu demoro para entregar um I/O. Né? Eu não vou pedir para vocês fazerem conta, está pronto aqui. Né? Tenho todos os dados lá. Meu seek time, rotational latency já calculado lá, né? 15.000 rotações por segundo dividido por 60 vezes, dividido por meio, né? Porque é a média, né? Mais os 4K, ele diz que a minha velocidade é 40 megabytes por segundo. Fazendo esse cálculo, eu chego a em torno de 7.1 milissegundos para entregar um I/O.
que eu quero, né, exemplificando aqui uma conta tão complexa dessa, né? Para que eu quero saber um I/O? Ele fala assim, ó, eu tenho que ter 4.900 I/Os por segundo, né? Então eu preciso saber quantos I/Os acontecem em um segundo. 7.1 em um segundo vão acontecer 140 I/Os. Ah, mas eu tenho a lei de Little, que diz para mim, não posso exceder 70%, não é isso? 140 lá, dividido por 0.7, saber os 70%, 98 I/Os. Então o que eu quero dizer com isso? Que para eu poder atingir a capacidade de armazenamento dessa aplicação, eu tenho discos de 100 GB. Ele precisa armazenar 1 TB. O que eu vou fazer? 10 discos. Não é bem assim, mas 10 discos. Tá? 10 discos eu conseguiria colocar 1 TB. Só se a gente for pensar na capacidade, na performance especificamente, 10 discos não são suficientes. Eu precisaria de 50 discos. E não 10. Esse é o grande problema das empresas hoje, né? Eu de repente não preciso de muita área de armazenamento, né? A gente é doido por essa sigla assim, né? Em TI a gente fala sigla o tempo todo, né? DAS, Direct Attached Storage, né? É só para a gente parecer mais inteligente, a gente fala a sigla assim, né? O que é esse internal DAS, né? O que é esse diretamente atachado, né? Se a gente já pegar um desktop, como está aparecendo, um servidorzinho, como está aparecendo ali, e abrir, o que a gente vai ver nesse servidor, né? Primeiro, sujeira, né? Que a gente não abre ele muitas vezes para limpar, né? A gente só abre ele quando falha, né? A gente vai ver ele desse jeito assim, cheio de sujeira, né? Mas aqui não vai dar para a gente ver o que eu quero exemplificar, então eu vou trocar esse cara aqui por um mais limpinho, né? O que é esse diretamente atachado? Vocês utilizam, vocês já viram, já abriram algum computador, a gente tem aquele cabo flat, né? Aquele cabo flexível e tal, que a gente atacha, ou esses serial, né? Agora eu tenho um cabinho que eu coloco para ler esse HD. Esse cabo que eu ligo diretamente no HD, quando ele é interno, a gente chama de DAS, né? Olha que sigla bobinha para a gente dizer o que a gente já sabia faz tempo, né? O que eu tenho? Eu tenho um disco diretamente atachado ao meu host. Só que a gente tem um problema aí, né? De espaço físico. Eu posso colocar quantos HDs dentro de um computador? 4? Alguns suportam mais, 5, 6, por aí. Os 50 que eu precisava, ele consegue colocar lá dentro? Não dá, né? Então eu vou precisar de algum outro equipamento. Tem um outro equipamento que chama JPod, né? Just a Bundle of Disk. Só um bocado de discos juntos, né? Um exemplo dele aqui, eu tenho agora os discos dentro de uma gaveta à parte. Não pertence àquele computador, é uma gaveta à parte, que não gera para mim nenhum tipo de proteção e nada, só estão juntos dentro de um mesmo local. E aí as pessoas começaram a pensar, né? Falando, por que esses discos estão juntos dentro de um mesmo local e eu não posso gerar agora algum tipo de proteção ou algum tipo de inteligência para esses discos, né? E aí a gente desenvolveu o que a gente chama de array, ou RAID array, né? Começa a me permitir aí usar a inteligência desses discos juntos. Porque o que acontecia nesse JPod, né? Esses discos eram independentes. Se um disco falhasse, eu perdia a informação. Quando a gente substituiu isso pelo RAID array, eu comecei a utilizar tecnologias de RAID. Dizer que eu tenho 4 discos e eu tenho um outro disco, um quinto disco, que calcula a paridade de todas as informações anteriores que eu tenho armazenadas. Ou seja, se eu perder um disco, eu tenho como recompor a informação que estava armazenada nele.
eu começo a ter inteligência nessas aplicações. Ok? Continuando essa linha de evolução, né? Esse aqui é o exemplo aqui de um array, né? Completamente aberto. A gente tem uma área aqui são controladoras que me permitem acessar esses meus dados e controlar todos esses meus discos aqui acima. Ok? Continuando essa evolução, a gente pensou assim, né? Como é que a gente tinha no sistema anterior? Eu tinha lá um RAID array conectado a máquinas, diretamente ligado a essas máquinas. E isso tinha um problema. Eu tinha uma quantidade finita de portas que eu podia conectar. Então eu pegava um equipamento desse, que tinha uma inteligência, que tinha uma proteção, e podia anexar a ele 4, 5, 6 máquinas. Não, mas isso para mim não serve. Eu preciso conectar muitas máquinas. Então a gente começou a ter redes associadas a esses servidores. Redes que a gente chama de SAN, são redes de fibra, né? Fiber Channel, ou redes LAN, a SCSI, né? A gente começa a trabalhar aí também em cima de Ethernet. E aí começamos a trabalhar com dois tipos de redes distintas: Fiber Channel e Ethernet. Uma não conversa com a outra. Quem está ligado via Fiber Channel está ligado via Fiber Channel, quem está conectado via Ethernet está conectado via Ethernet. Mais um problema: se eu quero transferir uma informação daqui para Rio Grande do Sul, daqui para o Rio de Janeiro, os meios que a gente tem para fazer essa transmissão são IP, Ethernet, não são? Eu vou mandar uma informação daqui para o Rio de Janeiro, eu preciso conversar IP, né? E aí a gente começou a ter um outro tipo de rede, né? IP-SAN. Conversar, a parte fibra, conversar através de IP. E aí se inventou, né, e está em alta no momento, um tipo de conexão chamada FCOE, né? Fiber Channel over Ethernet. O que é isso em verdade? Eu tenho dentro de um único equipamento a conversa via Fiber Channel ou via Ethernet ao mesmo tempo, né? E olha a vantagem: nesse modelo anterior de SAN, né, a gente tinha a conversação no último, na última categoria, no último modelo que a gente teve até agora, a gente conversava em 8 GB. Né? Fiber Channel, muito melhor então do que Ethernet, que é giga. Né? Agora com o FCOE a gente está conversando a 10 GB. Né? Melhor do que fibra, muito melhor do que Ethernet. Ok? E aí a gente tem que começar a entender o que são esses RAIDs, né? O que o RAID faz? Né? Ele me traz proteção. Vocês já ouviram falar dos tipos de RAID? Já escutaram a respeito disso? Né? O que é RAID, né? A gente está falando desse RAID, né? Daquele de lá, tá? De discos juntos, não é esse cara aqui não, tá bom? RAID é Redundant Array of Independent Disks, né? Antigamente esse I não era de Independent Disks não, era inexpensive, né? Era de barato, né? Não era muito caro. Agora mudou, porque é caro pra caramba, né? Então, falando de RAID aqui especificamente, né? Por que eu preciso utilizar essa junção desses discos para ter uma capacidade única, para ter proteção nesses meus dados, né? O disco, quando ele sai de fábrica, qualquer disco que seja, ele já tem uma previsão de vida. O disco que ele sai, esses discos que a gente usa em storage, né, ele tem uma previsão de vida de em torno de 750 mil horas.
Então a previsão de que em 750 mil horas a probabilidade desse disco de falhar é muito grande. Se a gente tem 1000 discos juntos, a probabilidade é que a gente chama, vou dividir só em 2 grupos para não ficar chato, né? São os que a gente chama de espelhados, ou em mirror, ou em paridade. Esses espelhados, o que eu gravo em um disco, eu estou gravando a mesma informação no outro, né? A gente tem ele aqui, o RAID 1, por exemplo, né? Eu tenho 2 discos, o que eu gravar em um, eu estou gravando no outro. O que eu ler em um disco, eu posso ler no outro, a mesma informação. Ok? Isso me traz um problema. Eu tenho uma penalidade nesses RAIDs espelhados, né? Eu gravei a mesma informação em 2 discos, ou seja, se eu tenho 2 discos de 300 GB, o que vai ser disponível de espaço útil para que eu utilize é 300 GB. Porque no montante eu tenho 600, né? 300 de cada disco. Porém, eu vou gravar a informação 2 vezes. 50% desse meu espaço vai estar ocupado com o meu espelhamento. Ok? Para que a gente não perca todo esse montante de espaço, existem outro tipo de RAID que a gente chama RAID de paridade, né? Que é o RAID 3, o RAID 4, o RAID 5, o RAID 6, né? Eles são RAIDs de paridade. Por que RAIDs de paridade? Porque ele pega aquela sua informação que você está querendo gravar, parte essa informação em pequenos pedaços e vai gravando um pedaço em cada disco. Ele vai fazendo o que a gente chama de striping, né? Vai pegar um pedacinho de cada dessa informação e vai gravando em cada um dos discos. E ele separa um disco para gravar a paridade, que é uma operação de XOR. Ele vai olhar tudo que eu salvei nos outros discos, vai calcular uma fórmula ali e gravar lá a paridade. De modo que, se eu perder qualquer um dos discos, ele fazendo o cálculo das informações restantes, ele sabe qual é a informação que eu perdi e consegue regerar essa informação novamente. Ok? Não perdi meu salário então. Existem, a diferença aqui desses RAIDs é a forma dele tratar essa paridade, né? O RAID 3, por exemplo, ele salva a paridade sempre no mesmo disco, né? Ele não é muito mais utilizado por conta disso, ele salva sempre a paridade sempre no mesmo disco. Quando eu vou ler essa informação, qualquer informação que eu vá ler, eu tenho que ler a informação e mais a paridade. Então eu posso, de repente, ter um RAID 3 de 5 discos. Eu vou ler a informação de um disco qualquer, mais a informação da paridade, né? O que vai acontecer é que esse disco de paridade, em todas as leituras, ele vai ter que ser acessado. E a probabilidade dele falhar é muito maior. Ok? Por isso que a gente caiu em desuso desse RAID 3. A gente utiliza mais o que a gente chama de RAID 5. Porque a paridade dele é distribuída. Cada hora a paridade dele está sendo salva em um dos discos. Ok? Então, quando eu vou acessar algum dado, eu vou acessar um determinado dado em um disco e a paridade dele em outro disco. Não sempre no mesmo disco a paridade fica. Ok? RAID 6, ele me permite ter duas paridades. Então eu posso ter falha de até 2 discos, né? Eu já tenho implementado em alguns equipamentos de storage com até 4 paridades. Ok? Aqui uma tabelinha só para depois que essa apresentação eu vou mandar para vocês, né? Vou deixar com ele depois para poder distribuir, só para a gente ter uma ideia do que a gente pode perder ou como a gente pode fazer esse cálculo de cada um desses RAIDs, né? Toda a informação. RAID 0 eu começo no mínimo de 2 discos, RAID 1, RAID 3 e assim consecutivamente, ok?
ainda que na questão performance, a gente tem que pensar num outro ponto. A gente falou que a gente já perde algum espaço dentro desse disco, né? Então, se eu estou fazendo o RAID 5, se eu tenho lá, só para a gente fazer uma conta fácil, 5 discos aqui de 100 GB, um desses discos vai ser perdido. Vai ser perdido com a questão da paridade. Né? Não é um disco, o espaço de um disco. Ok? Então já tenho aqui a perda de um disco. E eu ainda tenho uma outra penalidade que eu tenho na gravação desses dados. Né? Quando eu vou gravar qualquer dado em um RAID 5, eu preciso ler o dado, no RAID 3 também, né? Eu preciso ler o dado e ler a paridade. Né? Então, como é que acontece? Eu vou fazer uma alteração em um dado. Né? O que isso gera de I/O? Né? O que eu quero exemplificar? Quando eu vou jogar qualquer informação dentro de disco, quantos I/Os vão acontecer? Né? Vão acontecer para RAID 5. Né? Eu vou gravar um novo dado aqui chamado E4. Né? Eu vou substituir o dado que está gravado nesse disco aqui. Ok? Então, inicialmente, o que eu quero fazer? Eu vou buscar esse dado antigo no disco, né? Vou buscar a paridade dessa linha de escrita, obrigatoriamente, né? Então, era a minha paridade antiga, e vou recalcular a minha paridade, né? Vou fazer assim, o meu dado, a minha paridade antiga, menos o meu dado antigo, mais o meu dado novo, vai gerar a minha paridade. Então, o que eu fiz até agora? 2 operações. Né? Puxei o dado aqui do meu disco, puxei a paridade do meu disco. Preciso gravar essas informações de volta ao disco. Vou fazer mais 2 operações, 2 I/Os. Gravo o dado novo, gravo a paridade nova. Ou seja, se eu escolher utilizar RAID 5 para essas minhas operações, eu preciso ter em mente que se eu vou fazer escritas a esse disco, são 4 operações por cada escrita que eu faço. São 4 I/Os. Ok? Esses são alguns equipamentos que a gente trabalha. Né? Esse é um array chamado CX4-960. É um storage que a gente chama de storage mid-range, para médias e pequenas empresas. Tá? Esse array, ele suporta, esse storage, né? Ele suporta até 960 discos. Tá? Por isso que ele chama CX4-960. Tá? Até 960 discos, isso dá em torno de 600 terabytes, tá? Só nesse equipamento. E eles têm esse problema de performance, né? De eu vou gravar a informação, não consigo gravar dentro de um tempo permitido. Para que isso não seja um problema, esses equipamentos têm memória cache. Normalmente no nosso Node, no nosso desktop, a gente tem aí em torno de 3, 4 MB de memória cache. Né? Esse equipamento ele tem 32 GB de memória cache. Né? Eu consigo gravar as informações primeiro para essa memória que é muito mais rápida, e no momento à frente ele vai fazer a gravação para os discos. Eu começo a tirar esse impacto que eu tenho de performance. Ok? Tem um outro modelo aqui, que é um Symmetrix, é um modelo já para grandes empresas, né? Ele vai até 1920 discos. Tá? Ele armazena em torno de 1.92 petabytes. Tá? E ele começa em 128 gigabytes de memória cache. Ok? Aqui um componente, como é que ele funciona internamente, como é que ele é composto, né? Ele tem um front-end que eu vou ligar ao servidor que eu quero conectar a ele. Ele tem a memória cache, onde eu vou salvar as informações depois. E eu tenho um back-end que vai enviar as informações ao disco. Tá?
Então eu utilizo agora essa facilidade que eu tenho na memória cache. Antes de enviar as informações para o disco, e a gente viu que a gente está falando em torno de 7.1, 7.2 milissegundos. 7.1, 7.2 milissegundos falando em storage é uma eternidade. É muito tempo. Então a gente precisa prover alguma forma da gente dirimir isso. A memória cache vem para isso. Eu mando primeiro para cache, depois para disco. Disco é a parte mais lenta que a gente tem dentro do equipamento de storage. Ok? Para melhorar isso também, saiu agora que a gente chama de discos flash, disco EFD, né? Enterprise Flash Drivers, né? Olha como é que a gente gosta de usar a sigla, né? No disco convencional a gente tinha aqueles tempos de seek time e rotational latency, né? Aquela bracinho indo e voltando e o disquinho virando, né? Nesse novo modelo não existe isso. Eu tenho ali diversos pendrives, é a mesma tecnologia flash para esses discos. Melhorando um pouquinho, por quê? Porque esse disco é muito mais veloz. Eu não estou limitado às partes móveis, né? Então é muito mais veloz a entrega e a gravação de informação dentro desses discos. Só para a gente ter aí uma comparação, se eu tenho aqui um disco de 15K, né, de 15 mil rotações por minuto de Fiber Channel, né, aqui eu estou começo a atingir aqui 100% de utilização e meu tempo de resposta começa a atender ao infinito. Né? Vou juntar, então coloco 10 discos de 15K, melhorei um pouquinho. Coloquei aqui 30 discos de Fiber Channel, melhorei um pouquinho, e aqui eu começo a ter alguma diferença em um único disco flash. A gente fez o cálculo lá que a gente consegue executar em torno de 98 I/Os por segundo num disco de fibra de 15 mil rotações por segundo. Esse disco flash, ele começa na casa dos 2.500 operações por segundo. É muito mais rápido. Então a gente está começando a utilizar esses discos de memória flash para outras funcionalidades, além de só armazenamento, né? A gente viu que eu consigo ter memória cache dentro dos nossos storages, né? Limitada a 32 GB, etc. Eu posso agora colocar esses discos de tipo flash, de EFD, e ele pode aparecer para o meu storage como memória flash. Ele é como memória cache, né? Ele é tão rápido quanto. Então agora nesses equipamentos de storage eu posso chegar para memória cache até 1 TB, né? De memória cache. É mais do que a gente tem armazenado talvez aqui dentro da sala, né? De informação. Ok? Bom, quase acabando. Estamos dentro aí, olhou do traço, beleza? E eu tenho 3 notícias para dar para vocês. Eu tenho essa eu não coloquei, então tem 4. Tenho 3 notícias para dar para vocês. A primeira notícia, infelizmente, é má, né? É uma má notícia. A primeira notícia é que nosso mundo está sofrendo muitas alterações aí, clima, etc. Terremoto na China, né? A gente viu aí há pouco, tsunamis, né? E a gente se sente meio impotente em relação a isso, né? O que a gente pode fazer com relação a quase nada, né? A nossa área de TI está fazendo o quê? Está tentando economizar energia, está indo para TI verde, né? Economizando, etc. Esse disco flash ele já vem com esse conceito de economia de energia, mas é muito pouco, não está muito nas nossas mãos, na nossa mão fazer alguma coisa a esse respeito, né? Então essa é a má notícia. Se a gente não tomar cuidado com o nosso mundo hoje,
a gente não vai ter ele para frente para poder viver, né? Bom, chega de uma notícia e vamos para a próxima, né? A próxima é uma boa notícia. Qual é a boa notícia que eu tenho para dar para vocês? É que no mundo de hoje, atualmente existem 700 mil profissionais de TI em todo o Brasil. E o que eu tenho a ver com isso? Só que a gente tem 750 mil vagas para TI. Ou seja, a gente já tem aí 50 mil vagas não preenchidas de TI hoje. Vamos para uma outra notícia aqui. A notícia é excelente. Tá bom, não foi uma notícia má, uma notícia boa e uma melhor ainda. Notícia excelente é que em 2012, ou seja, no ano que vem, serão 850 mil profissionais de TI no Brasil. 100 mil profissionais a mais do que a gente tem atualmente. 150 a mais. E vão existir 950 mil vagas para profissionais de TI. Ou seja, nossa área está precisando de gente assim assustadoramente. Esquece da inventar, tem que saber que ela se vê. Exatamente. O que eu estava conversando até com o Matusalém aqui antes, em Jundiaí, acabou de ser assinado já um protocolo de intenções para que a fábrica esteja em inícios de obra, agora em julho, uma fábrica da Foxconn. Bom, quem que é a Foxconn, né? A Foxconn é só quem fabrica os iPods, iPads, iPhones no mundo. Fabrica todos esses equipamentos Apple. E ela vai abrir agora uma fábrica em Jundiaí. Serão 100 mil empregados. Eles estão construindo o que eles vão chamar de cidade Foxconn. Desses 100 mil empregados, 20 mil vão ser engenheiros de tecnologia. É lógico que muitas desses empregos gerados vão ser para pessoas que vão colocar componentes e nem sabem o que estão fazendo, mas 20 mil desses empregos serão de engenheiros de tecnologia. Ok? Então é a hora da gente começar a trabalhar a esse respeito. Tranquilo? Estamos bem? Não? Alguém vai falar assim para mim, poxa, mas tudo bem, você está falando para mim que a gente tem esse tanto de vaga aí, eu estou procurando emprego faz algum tempo e não estou conseguindo. De repente está procurando um lugar errado. Então vamos, de repente, expandir um pouquinho mais os horizontes aí. Tá bom? E outra coisa, a gente precisa ter o nosso diferencial. Eu vou procurar emprego aqui, você tem, não estou fazendo a faculdade, tá? E aí? Faculdade já é obrigação. Eu tenho inglês. Inglês é obrigação. Da área onde a gente trabalha, no interior ali de São Paulo, se você não tem inglês, é a mesma coisa que você não ter a faculdade. Um é meio que complemento do outro. Ok? Eu tenho inglês e espanhol. Ok, agora passou a ser alguma coisa a mais. Você pode trabalhar para mim na América Latina, América do Sul, etc. Então começa a ser um diferencial. Uma língua é obrigação, além da língua. Eu falo português, claro, tá bom. Não, uma língua a mais é obrigação. A terceira língua passa a ser um diferencial. Ok? Na nossa área também a gente fala muito de certificações. A gente até trabalha muito a questão de pós-graduação, mas certificações na nossa área vale muito, vale tal quanto uma pós-graduação. Então, quero seguir na parte de redes, vai procurar, se vai trabalhar na área de redes, vai procurar Cisco, faça um CCNA, vai trabalhar na Microsoft com equipamentos, com Exchange, com alguma coisa, banco de dados, faça certificação nessa área. Isso é um grande diferencial.
ok? E terminando então, que a gente estava falando aí, não se acomodem, né? Continuem procurando sempre. Tá? Não encontrei trabalho, não há problema, vamos procurar e abrir os horizontes em outros lugares. Né? Deixando aqui então o pensamento da Adélia Prado, que ela diz o seguinte, né? Eu não quero faca nem queijo, eu quero é a fome, é a vontade, né? De correr atrás, de fazer alguma coisa diferente, de trabalhar de uma forma diferente. Ok? Pessoal, assunto chato esse negócio de armazenamento e tal, mas eu só queria trazer para vocês aí essa diferença que a gente está tendo nesse mundo, que é a chegada desse disco mais veloz, né? Esse disco EFD. Ele vai substituir Pode, vamos. Ele vai começar a substituir, por exemplo, dentro dos notebooks, dos desktops, os atuais discos de metal. Sim, sim. A Dell, por exemplo, né? A Dell é meio que um parâmetro, né? Ela começa a fazer, todo mundo vai fazendo junto, né? Mas a Dell já faz isso, ela já está substituindo nos equipamentos dela, né? Principalmente nos notebooks, os discos por discos flash. Ela chama de SSD, né? Disco de estado sólido, Solid State Disk. A Apple também, né? Está substituindo. Bom, a hora que você falou da má notícia, eu já tinha inclusive feito esse sinal. O grande problema hoje ainda é o custo do SSD, que é muito superior. Isso. Hoje, um disco. Esses discos são vendidos no mundo atual, nos dias de hoje, aí, de 100 GB e 200 GB, né? Por que tão pequeno, né? Porque 100 e 200 é muito pequeno. Porque quando a gente começa a ter discos EFD maiores, a gente perde um pouquinho de performance. Então, existe o disco de 400 GB, mas ele não é vendido para esse mundo storage, né? Um disco hoje de 200 GB de flash, 2 discos é um carro. É mais ou menos isso o preço. Ele está em torno de $7.000. 2 discos, $14.000, uns 4 discos dá um carro. O custo é alto ainda. Mas na hora que vier a massificação, a substituição, o preço exponencialmente tende a cair, eu acho, né? Com o uso tende a cair. Ok? Perguntas? A gente acabou aqui, né? Vida útil. Então, vida útil, né? O tal do MTBF, né? O Mean Time Between Failure. Pensamento pessimista desse povo de tecnologia, né? Ele diz assim, tempo de vida até a falha, né? No disco normal, a gente viu aí em torno de 750 mil horas, né? O EF dele é o dobro, é sempre 2 vezes mais. Então, se eu tenho 750 mil horas, em torno de 1,5 milhão de horas. A AMC já trabalha com... A AMC, na verdade, ela não fabrica hardware, ela só compra componentes e monta. Exato. Ela monta esses equipamentos de armazenamento, né? Quem monta os storages dela hoje é o pessoal da Foxconn também, monta a lata, né? E aí a gente compra os discos de Quantum, né? De empresas de disco, e a gente só faz a montagem, né? Ela já tem algum dispositivo de storage com SSD? Sim. Todos os equipamentos dela suportam a SSD. Ela está lançando um novo equipamento agora que chama Islon, equipamento para grande armazenamento, né? Que a gente chama de Big Data, armazenamento de satélite, de informações de satélite, né? Essas coisas assim. E esse Islon acabou de ser lançado há 2 semanas atrás num evento chamado EMC World, aconteceu em Las Vegas esse ano, que ele chega a armazenar em apenas um file system, né? A gente hoje tem um limite de 16 GB, 16 teras por file system,
Esse equipamento ele chega a armazenar 26 petabytes em um único file system. Ela lançou ele há 2 semanas atrás. O equipamento como esse que você mostrou, o CX4 960, custa quanto? O 960 ele deve custar hoje na casa de $1,5 milhão, mais ou menos. Dólares? Dólares. Mas você para grandes instituições, bancárias? Não. Esse especificamente tem algumas faculdades, algumas empresas assim, de não tão grande porte. Tem. Sim. A gente suporta muitos servidores ao mesmo tempo. Né? Se a Passeca pedir para fazer um desconto. Sim, lógico. A gente tem uma linha mais barata, né? Chama VNX. Né? Ele começa em $10 mil, né? Com 6 discos. Muitas situações, pelo menos no nosso cotidiano, a questão do desempenho nem sempre é a prioridade máxima. Você tem geralmente preocupação com a redundância. Então, o grande problema dos discos está associado geralmente às controladoras. Hardware, com uma controladora apropriada para você colocar vários discos, i5, por exemplo, você tem máquinas mais simples com um preço acessível, mas dependendo da atividade comercial, dependendo da empresa, você não consegue fazer isso, porque talvez seja o maior investimento da empresa essa controladora ou esse hardware que vai armazenar com segurança. Então a gente sabe que existe a alternativa da redundância via software. Você poderia dizer um pouquinho o que você tem a respeito dela, negativo ou positivo? Isso. Esses equipamentos, a gente não faz essa redundância via software, ele é via controladora. Né? Mas eu poderia, por exemplo, a própria o Windows ele pode fazer RAID 1, ele pode fazer RAID 5. Né? O problema é que eu vou consumir CPU desse meu servidor para fazer isso. Nesses storages, a gente tem no storage mid-range, que é o menorzinho que a gente tem, eles são 2 controladoras. Então, se uma falha, a outra assume e etc. Né? No de maior porte, são 8 controladoras. Então, eu sempre vou ter uma controladora funcionando se alguma dessas informações cair. Se eu quisesse, eu sou aluno, primeiro até o 8º período do sistema de formação, e eu quero sair daqui e quero trabalhar na Kaizen lá. O que eu teria que estar especializar, alguma coisa que, se eu chegar lá, vou causar uma excelente impressão de entrevista lá e vai entrar direto lá. Isso. A Kaizen não existe mais, né? Ela foi... eu trabalhava numa empresa, só para a gente entender, eu trabalhava numa empresa de em torno de 200 funcionários, né? Chama Kaizen, né? Que já recebeu diversos prêmios como melhor empresa para se trabalhar, e recentemente ela foi adquirida, né, por uma empresa chilena chamada Sonda. Né? Então, essa Sonda ela tem 6 mil funcionários no Brasil. Então, a gente mudou um pouquinho as coisas assim, né? De 250 para 6 mil. Mas o que impressionaria? E nós estamos precisando de gente o tempo todo, por favor, quem quiser trabalhar para a Sonda, né? Infelizmente a gente não tem uma unidade aqui em Varginha ou em Minas, né? Mas no interior de São Paulo, Alphaville, né? A gente tem as unidades ali que precisam de gente o tempo todo. O que impressionaria? A gente trabalha lá desde essa área de infraestrutura até desenvolvimento de software. Se você já tem algum tipo de, primeiro, língua, se a gente não falar de ter o inglês, não tem o porquê. E o espanhol, nesse caso, talvez até seria mais importante, né? Porque a nossa área de atuação hoje é a América Latina, são 8 países da América Latina, né? Então, eu acho que o espanhol, nesse caso, seria um diferencial interessante. E para entrar nessa área, especificamente de infraestrutura,
Se você tivesse já algum tipo de conhecimento em redes, seria um diferencial. Né? Se você tem redes, que eu digo redes normal, né? Rede Ethernet. Né? E a gente tem um programa que a gente faz 2 vezes ao ano, que chama Programas de Formação de Talentos. Tem uma prova que é aplicada para quem quiser fazer esse programa, né? E dessa prova nós selecionamos 40 pessoas. Né? Em verdade, se vocês disserem que foi eu que disse isso, eu vou negar, mas em verdade é um grande processo seletivo. Né? A gente seleciona 40 pessoas, elas vão participar de treinamento todos os sábados durante 2 meses, né? De alguma aplicação, ou de storage, ou de infraestrutura, ou de desenvolvimento, ou de programação, o que a gente estiver precisando naquele momento. E aí nós vamos ensinar como é que as coisas acontecem, como é que faz, né? Como é que a gente trabalha nessa área. E quem tiver o melhor desempenho, as melhores notas, etc., normalmente é contratado. Né? Então chama Programa de Formação de Talentos. É um programa de trainee, na verdade. Né? Esse programa pode aprovar numa jogada de ninguém a todo mundo? Pode aprovar de ninguém a 40. E normalmente a sonda contrata com pessoa jurídica ou CLT? As 2 formas. Né? Ela tem 3 formas de contratação: CLT Light, que a gente chama, e pessoa jurídica. O CLT Light nada mais é do que você é contratado com um salário não muito alto, mas você tem diversas ajudas de custo, né? Ajuda combustível, ajuda diversos cartões, cartão mercado, combustível, etc. Né? E hoje em dia, em torno de quanto salário inicial? Na região, pessoal, na área de TI? Na área de TI, eu acho que em torno de, inicial, assim, para analista júnior, da Kaizen especificamente, em torno de 2,5. Não, mas a região é cara. Cuidado com isso. A região o custo de vida da região é caro. Então, não, beleza, vou sair aqui com 2,5 e vou tá bem, né? Aluga alguma coisinha ali e tal, não. A região é cara de se morar. Ok? Pessoal, então, obrigado. É isso, eu vou ficar por aqui também mais um pouquinho, caso alguém tenha uma pergunta mais pessoal, né? Não quero fazer aqui. Eu tinha vergonha de fazer pergunta assim para todo mundo me orientar, muito tímido. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Obrigado a todos. O senhor também tem que presentear, né? Nosso palestrante aqui com este excelente best-seller. Eu gostei muito do assunto. Olha que bom. Eu espero que inspire, né, muitos de vocês aí para trabalhar nessa área, né, da tecnologia educacional. Tem muita coisa por ser feita e precisa de gente talentosa para fazer coisas legais aí. Que é bom para todo mundo. Então, eu agradeço mais uma vez, né, Fernando. Encerram por aqui. Amanhã o curso de workshop, só para quem fez inscrição. Não sei se completaram todas as vagas, eu não tenho essa informação, porque a inscrição era lá no DA. Então, se alguém ainda quiser tentar amanhã, de repente, pode tentar chegar amanhã cedo, são 25 vagas. Se tiver uma vaga ainda, pode fazer a inscrição na hora, não tem problema. Tá? Mas eu não tenho essa informação, porque as inscrições foram lá no diretório acadêmico. Agradeço a presença de todos e continuamos ano que vem no 10º Tecnofasteca.